Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. Vou colocar polêmicas no Flu e Flu em Off. Eu vou colocar Flu em Off porque não tem nada a ver com Fluminense. Botafogo e Fluminense, né? Eu vou ter que colocar dessa maneira porque vai ser importante entender sobre esse assunto. E é claro, entender uma coisa que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Bom, só para lembrar lá atrás, eu quero depois fazer o vídeo desse cara aqui que postou. E novamente eu vou tentar ler o que eu posso ler, né? O Cadu Barbosa. Tô sem internet, então não consigo justamente acessar nada além de informações aqui. Vamos lembrar justamente o que aconteceu. O que acontecia antigamente? Todos os clássicos eram realizados no Maracanã. Claramente que tinha aquela treta interna entre Fluminense e Vasco, né? E Botafogo e Flamengo. Muito por conta do Maracanã, né? O Botafogo queria torcer também no mesmo lado do Flamengo e o Vasco queria torcer no mesmo lado do que o Fluminense, por aí vai. Tem todo esse esquema, né? A história que fala que o Vasco mereceu o lado de campo por conta de tal coisa. Isso daí não tem sentido sobre essa situação toda. Mas, no total, eram sempre duas torcidas. Essas duas torcidas, elas faziam parte ali, né? As duas torcidas podiam torcer em qualquer parte do campo, né? Desde que não seja o sul para o Fluminense, o Vasco e norte para o Flamengo e Botafogo, né? Você tinha essa situação toda, né? Acontecendo, se fosse Fluminense e Vasco, sul para o Fluminense e Vasco e norte para o Vasco. Se fosse Botafogo, seria norte para o Flamengo e sul para o Fluminense. Seria mais ou menos dessa forma, ok? Então, o que aconteceu? Acontecia dessa maneira, todo mundo ficava feliz, né? Apenas o Vasco que ficava assim, irritado, né? Porque eles mereciam por conta daquele torneio lá atrás, que o Vasco foi campeão e pôde escolher o lado. E o Fluminense, então, ele passa justamente dessa maneira. Diversos clássicos eu já fui somente com torcedores do Vasco do meu lado. Então, eu também torcedor do Botafogo. Porém, chegou o momento justamente do Botafogo estar em crise. Pensar numa SAF e essa SAF aconteceu. A SAF do Botafogo. A SAF liderada por John Textor. E bom, a SAF então, ela entra e faz várias mudanças técnicas e táticas e também de gestão e de modelo de ação contra os seus adversários, contra os seus rivais no futebol. Dentre elas, a mudança que eu acho que foi radical. Agora, o Botafogo tem mando de campo contra os rivais e os rivais têm mando de campo contra o Botafogo. Ou seja, o Botafogo hoje se transforma em uma torcida em que você tem mando de campo. E também partida, o Vasco também se aliou dessa maneira. Somente Fluminense e Flamengo dividem o estado igualmente, entre aspas, né? Porque normalmente sempre tem mais flamenguista do que tricolor, dependendo da situação como está no campeonato. Então a gente vê aqui a primeira rixa justamente que estava acontecendo nesses dois jogos. Mas antes de a gente falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todo dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. E aí, chega no fatídico dia, que novamente continua se acirrando, continua o Botafogo e o Fluminense se tretando completamente, como também o Botafogo também tretando completamente com o Flamengo, visto que o que eles acham é justamente que o alvo preferível justamente é o ataque às duas entidades em específico. E o que acontece? Acontece o fatídico dia do Ganso. O Ganso estava lá jogando, trouxe a família, e a família estava trajada de Fluminense. Chegou somente no setor do Maracanã Mais, lá deles, lá, né, do Newton Mais, trajado Fluminense,
e não foi permitido somente o acesso ao jogo por eles. Porque não é permitido entrar com a camisa de outros times dentro do Maracanã mais, do Newton mais. Isso daí gerou uma rixa. Uma rixa que gerou somente uma carta, que é a carta que eu vou dizer mais ou menos que está escrito. Aos concessionários de camarote do Maracanã. Servimos-nos de presente para informar aos concessionários de camarote do estádio Jornalista Mário Filho, no Maracanã, que na partida a ser realizada no dia 21/9 de 2024, às 18h30, entre Fluminense e Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A 2024, não será permitido o acesso de torcedores trajando vestimenta do Botafogo, o que faça alusão mencionando o clube nos camarotes do estádio, ou seja, não pode ser preto e branco. Assim como no setor de Maracanã mais, oeste, leste inferior e leste superior, se por acaso tivesse algum torcedor somente que viesse junto com uma família. Tal medida visa a total reciprocidade dos jogos manifestados do Botafogo no estádio Nilson Santos por entidades ali do clube visitante e visa garantir segurança e direito esportivo em atendimento disposto no artigo tal do regulamento de competições. Certos de compreensão, permanece qual quiser, pergunte qual quiser tipo de esclarecimentos porventura necessários. Ou seja, o que ele está falando aqui não será permitido nem nos setores em que você poderia colocar lá, porque você tem um familiar teu que torce pro Botafogo, ele também não pode ir com o Botafogo. Olha só o que o Botafogo faz. E minha única questão nisso tudo é demonstrar que o Botafogo hoje é o time mais irritante e para mim mais inamistoso do que todos os outros clubes do Brasil. E na minha concepção, se é para vender para uma SAF, é para vender para uma SAF amistosa. Mas é isso, né? Enquanto todo mundo fica feliz justamente com tudo que está acontecendo com o Botafogo, eu fico muito triste. O Botafogo, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense sempre foram torcidas que mesmo rivais eram bastante amistosas. Só foi o John Textor entrar que mudou tudo isso. Mudança de comportamento vai acontecer. Se eu concordo com isso ou não, concordo com isso. É o princípio de reciprocidade. O que você faz para mim, volta para você. Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, descrição do vídeo. Todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, 7 sexta-feira às 7 horas da noite. Ontem não teve, anteontem não teve, hoje talvez não vai ter, não sei, dependendo de se a minha internet voltar. Saudações tricolores, até a próxima.